Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. No podcast de hoje, eu, Marcos, e meus companheiros Nayara, Fabrício, João Guilherme, Juliana e Rafael iremos falar sobre a tribo Cadwell e vamos relacionar alguns aspectos de sua cultura com a visão antropóloga de Franz Boas. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos e vamos iniciar com a Nayara, que irá falar sobre a sociedade ancestral. Bom, muito obrigada pelo convite. Os Cadwalls, eles eram conhecidos como Índios Cavaleiros. Eles faziam parte de um único bando sobrevivente de uma tribo antiga chamada Membaiá. Eles guardam lembranças de um passado extremamente glorioso. A organização dessa tribo era organizada numa única sociedade, que tinha um extremo os nobres e o outro os cativos. Eles viveram do saque do tributo sobre seus vizinhos, da contribuição de seus vizinhos, dos quais faziam depender sua própria reprodução biológica, já que suas mulheres não geravam filhos ou permitiam a sobrevivência de apenas um, quando já estavam no período fértil. Os capturados em guerras no passado eram de preferência crianças e mulheres. Eles eram incluídos nessa sociedade sob uma categoria específica, a de cativos, ou Gootade. No dizer Cadwell, significado nossos cativos. Os Guaicuru Membaiá fizeram esses cativos de diversos outros povos indígenas, sobretudo os Chamococo, habitantes de território paraguai, sua mais importante fonte. Eles também fizeram cativos os brancos, os portugueses ou espanhóis, brasileiros e os paraguaios, conforme é registrado a crônica histórica e a memória que o povo Cadwell obtém. Quando houve a Guerra do Paraguai, uma guerra bem conhecida entre o Brasil e o Paraguai, que se deu no início de 1869, os Cadwells escolheram lutar pelo Brasil e tiveram suas terras reconhecidas por isso. A adoção de um vestuário country de mais interior era adotado pelos homens Cadwell da atualidade. Isso revela seu apego e o modo de vida apoiado no uso e da criação de cavalos, que eles têm desde o começo. De que ainda eles mantêm os seus rebanhos, embora não seja da mesma quantidade do passado, eles obtêm rebanhos bem menores. Bom, a minha parte é isso, gostaria de falar isso. E o Fabrício agora vai explicar um pouco, agora eu dou a palavra para o Fabrício para ele explicar um pouco sobre a história do povo, esse povo tão querido que é o Cadwell. Bem, a primeira notícia que se tem dos Cadwell é do século XVI. Estava ocorrendo uma expedição europeia que adentrava a região chaquenha à procura de metais preciosos no interior do continente. Muitos grupos sofreram reduções missionárias no século XVIII e no início do XIX. O contato com as frentes colonizadoras se intensificou com o estabelecimento de fortes militares estabelecidos pelo curso do rio Paraguai. Os portugueses e espanhóis estavam brigando pela definição das fronteiras. As cidades fundadas na região fizeram parte do cenário de sua história, muitas vezes de conflito. Algo que marcou a história do povo Cadwell foi sua participação na Guerra do Paraguai. Isso fez seu registro em inúmeras narrativas históricas. Os Cadwell lutaram para os brasileiros e ganharam como recompensa o território que habitam até hoje. A terra indígena Cadwell esteve sujeita a um primeiro reconhecimento oficial no início do século, por ato do governo do estado do Mato Grosso. Aconteceu demarcação em 1900 e expedição de decreto em 1903, que já estabelecia como limites naturais os mesmos atuais. Em 9 de abril de 1931, um decreto número 54 ratificou esses limites. Mas os problemas de invasão e conflitos desde o início do século não foi apagado da história desse povo. Mais recentemente, a demarcação de suas terras, concluída em 1981, cercou-se de muita atenção com invasores e deixou inclusive de fora de seu perímetro uma aldeia Cadwell de nome Chatelodô, localizada na Serra Botoquena. Os conflitos de 82 e 83 foram todos divulgados pela mídia. Há 68 anos, ocorreu conflitos com fazendeiros arrendatários. Os pecuaristas começaram a adentrar o território Cadwell por volta de 1952, e no final da década de 50 começaram a ocupar esse território com autorização oficial do Serviço de Proteção ao Índio. Em 1961, já haviam sido efetivados 61 contratos individuais com arrendatários. Essa ocupação alterou significativamente
a utilização pelos índios do seu território. No início da década de 90, eram 89 as fazendas arrendadas no interior da terra Cajuel, as quais se estendiam pelo território quase inteiro, de forma a ficarem os índios espremidos nas suas aldeias. Agora o Rafael irá falar sobre a língua e a arte desse povo. Tanto os Caduel quanto outros povos, como os Toba, os Emoc, os Mocovi, que vivem entre Argentina e Paraguai, ainda outros que já tiveram sua cultura extinta, como é o caso dos Abipons e os Paiaguás, pertencem à família linguística Guaicuru. Hoje em dia, muitos dos Caduel falam português, porém ainda assim falam sua língua local sem problema algum. Já algumas mulheres, idosos e crianças falam apenas o Caduel. Em relação à arte desses povos, os Caduel têm formas distintas de como representar a sua arte. Tanto pinturas quanto músicas e cerâmicas são formas de representar. No campo da pintura, temos como exemplo as pinturas corporais que eram feitas em alguns membros do grupo, utilizando uma tinta feita de suco de genipapo com pó de carvão, que tinham certos significados dependendo do que e em quem era feito, como determinar sua origem familiar e características, como educação, se estava pronta para casar ou não, no caso das mulheres, suas tarefas, como grupo de ronda e defesa de território, entre outros significados. A cerâmica também era muito presente no cotidiano desse povo. Mais particularmente, as mulheres ficavam responsáveis por essa arte, criando vasos, pratos de diferentes formas e tamanhos, enfeites decorativos, animais, etc., personalizando-os com diferentes traços e cores. Os materiais utilizados para essa prática deveriam ser feitos com a melhor perfeição possível, para manter a consolidação e cor ideal do barro, tornando uma peça de cerâmica mais durável, sendo utilizado também uma variedade de areias para criar as pigmentações que seriam utilizadas nas obras. A música também entra como uma forma importante na arte desse povo. Elas eram cantadas a público, na língua nativa, principalmente por anciãos do grupo, tocadas utilizando tambores e flautas, e também estavam presentes nas danças coletivas e nos rituais. Agora o Marcos irá falar sobre a demografia. Bom, em relação à distribuição da população Cadwell, os dados da FUNAI apontaram que em 1999 viviam no posto indígena de Bodoquena, que abrange as aldeias de Bodoquena e de Campina, uma população de 1041. Segundo a mesma fonte e a mesma data, a população referente ao posto indígena de São João, que abrange as aldeias de São João e Tomásia, seria de 551, mas vale ressaltar de que essa população total de 1.592 índios está distribuída em 3 diferentes etnias indígenas, incluindo os próprios Cadwell, já que, no posto de São João, vivem além dos Cadwell outras 2 etnias indígenas, chamadas de Terena e Quiniquinao. Bom, até essa data, não possuímos outros dados sobre a população Cadwell, além dos fornecidos pela FUNAI, que não separavam as etnias indígenas, impossibilitando assim a estimativa exata da população Cadwell. Bom, segundo dados mais atuais, da FUNASA, de 2006, os Cadwell somavam 1.629 pessoas. Bom, voltando um pouco, em 1992, na época da pesquisa de Mônica Teresa Pechincha, viviam 633 Cadwell na aldeia Bodoquena, 39 na aldeia de Campina, 60 na aldeia de Tomásia e 67 em outras localidades do interior da terra, além da aldeia de São João, que na época contava com 170 habitantes. E bom, agora ficaremos com João Guilherme, que vai falar sobre a organização política do povo Cadwell. Bom, no passado, as hordas dos Embaiás viviam no que são chamadas toldeiras, que seriam a menor unidade social e política existente, que se encontra em uma casa coletiva onde se reuniam os parentes do capitão e cativos. As famílias dos capitães eram as pessoas que eram Embaiás de nascimento, ou Cadwell puros, como eles se referem. Algo interessante nessa cultura seria o fato das crianças receberem tratamentos linguísticos dos adultos, pelo que traduzimos hoje como senhor e senhora. Os capitães eram todos descendentes de capitães, seja de qualquer linha ou grau, podendo até mesmo ser mulheres. Como a taxa de natalidade desse povo era baixa, ou seja, o número de nascimentos, existiam poucos embaiados de nascimento, e havia necessidade de mistura desses capitães e cativos. Mas mesmo assim, os Cadwell afirmam hoje que seus senhores não se casavam com os cativos, mesmo que atualmente ainda não foi comprovado. Existia, e ainda existe, uma hierarquia e distinção entre aqueles que se consideravam Cadwell puros ou cativos. Atualmente, somente 2 famílias possuem status de senhores na aldeia Bodoquena e disputam a hegemonia política do grupo. Em geral, em relação às atividades cotidianas, cada família se desenvolveu de forma autônoma e enquanto unidade.
Todas as decisões políticas e interesses do grupo estão ligados aos seus capitães e assessores. O direito da chefia é hereditário, mas hoje as regras se flexibilizaram e o capitão, ou termos como chefe ou cacique, é escolhido pelo grupo. Nem sempre os capitães pertencem à família de capitães, e quando não pertencem, não possuem status social diminuído. O capitão tem como assessores compostos de homens mais velhos e experientes. É importante ressaltar também o forte poder político que os jovens líderes possuem quando alcançam prestígio pelo seu grau de escolaridade e o seu domínio da língua portuguesa, que é muito útil para negociações externas. Agora, a Juliana vai falar para a gente um pouco sobre os rituais desse povo. Muito obrigado. Falando sobre ritos, os indivíduos Cadwell possuem vários ritos que marcam sua cultura. Um deles são os ritos funerários, nos quais são cortados os cabelos dos parentes da pessoa que acabou de falecer, simbolizando o luto. Quando alguém morre, os membros da família podem adotar uma outra pessoa para preencher a falta daquela pessoa que se foi, independentemente da idade, do sexo, do grau ou mesmo da existência de algum parentesco. A essa pessoa também se dá outro nome e é cortado os cabelos. Além de ritos funerários, é praticado também o que chamam de Festa da Moça, que é um ritual de iniciação feminina que faz com que ela passe por uma reclusão de 2 dias e siga uma dieta rigorosa, além de não poder pisar no chão e nem olhar para os animais. No clímax do ritual, a menina é abanada com um pano vermelho bordado com miçangas e penduricalhos nas pontas, depois ela é deitada de bruços e será pressionada na altura dos rins por uma mulher da aldeia cuidadosamente escolhida pelos seus familiares com o intuito das características daquela mulher serem assimiladas pela menina. Existe também o ritual que os Cadwell consideram a expressão mais visível de sua alteridade, pois, como dizem, é o que melhor mostra que eles são indígenas. O ritual consiste em fazer referência à Guerra do Paraguai, notada, entre outros aspectos, pela afixação a cada lado da entrada do navio de tabocas que constituíram para ser o espaço do ritual. O navio imita um navio de guerra, tal como os que os Cadwell dizem ter visto, no passado, a percorrer o rio Paraguai. Há o chefe do navio, no ritual, cuja sua função é ditar as ordens que as cenas e os acontecimentos do ritual ocorrerão. Também há o delegado, o sargento, os cabos e os escrivães. A regra máxima do navio é não poder rir, sob pena de ser preso e pagar uma fiança, cobrada geralmente em forma de gado a ser atribuído na hora, abastecendo o churrasco coletivo dos vários dias desse ritual. No período do ritual, a rotina da aldeia é totalmente modificada e todos se comportam como se estivessem sob voz de comando, só agindo conforme as ordens do chefe. Durante o navio, todos os homens da aldeia são chamados de soldados e todas as mulheres de paraguaias, representando presas de guerra. O momento do ritual é preenchido também por danças masculinas e femininas, e há também um padre no navio, que batiza como os padres dos cristãos e simula ritos de cura vistos na época. Como sabemos, Boas acreditava que a maneira mais importante de ter um conhecimento completo de uma cultura era a participação dentro da mesma, e para isso deveria ter um prévio conhecimento da língua nativa a fim de entender suas relações, seus rituais e seu cotidiano para observar suas especificidades, tornando o estudo da língua altamente importante, além do que os caracteriza como a arte da pintura corporal. Fazendo uma análise do Boas desse povo, podemos dizer que sua organização social e política remete às necessidades dessa sociedade, e que se analisarmos outra tribo indígena, veremos que apresentará diferenças de organizações sociais e costumes, visto que existem culturas, e não uma cultura. Vale ressaltar que mesmo que você, ouvinte, olhe para essas culturas com um olhar de estranhamento, não propício do etnocentrismo, mas sim do relativismo cultural. Evite fazer julgamento de outros povos, tomando como base sua própria cultura. Como dizia o filósofo Montaigne, cada qual considera bárbaro o que não é praticado em sua terra. Bom, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a participação de todos aqui e obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.